Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Série B, finalzinho, bicho pegando, o couro comendo, a disputa pelas 3 vagas da Série A, porque uma é do Cruzeiro, já é o campeão, mas as outras 3 vagas, irmão, MMA, fight, a porrada tá estancando. Tem 2 que estão mais tranquilos, bem mais encaminhados, no caso Bahia e Grêmio, mas o Vasco da Gama corre ali na 4ª colocação com o nego no cangote, parceiro. A galera tá no cangote, né? Rapaz tá ali, ó, tá sentindo o bafo. E é o bafo do leão, parceiro. É o bafo do leão. O Sport jogou em casa contra o campeão Cruzeiro e ganhou de 3-1. Apesar de muita desconfiança de parte da torcida e desconfiança de canais que cobrem o esporte. Eu fui dar uma olhada em alguns canais que falam sobre esporte. Irmão, eu vi alguns que já davam por encerrado qualquer possibilidade do esporte chegar à Série A. Rapaz. Quebraram a cara. O Sport venceu por 3-1 e tá vivaço, mas muito, não é pouco vivo não. Tá vivaço e rugindo alto o Sport Recife nessa Série B. É sobre isso que eu vou falar. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do esporte, e mandar logo um abraço para toda a galera do Resenha com Esporte, que é o nosso canal aqui de WhatsApp, né? Que é separado, cada time tem o seu grupo, e o esporte também tem um grupo. Mandar um abraço para toda a galera lá do Resenha com Esporte, obrigado pela parceria. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está aqui embaixo do compartilhar. Beleza? Vamos lá. Cara, deixa eu logo falar uma coisa. Cada um age da maneira que quiser. Cada canal de YouTube, né, tem aí a sua maneira de trabalhar, sua maneira de agir. Mas, sim, eu respeito. Eu não sou obrigado a concordar. Tem alguns canais que eu acompanho, eu já parei até de acompanhar por causa disso. Eu só vejo e só falo com quem eu gosto. E só vejo o que eu acho que é de interessante para mim. Tem alguns canais que eu acompanhava muito, inclusive alguns canais do esporte, que eu parei de acompanhar pela agressividade que se dirigem esses canais a jogadores, a treinadores, a dirigentes. A gente sabe, tem dirigente que faz muita M, né? Tem jogadores que estão mal, tem jogadores que fazem corpo mole, tem jogadores que fazem panela, tem treinador que tem as suas limitações, tem as suas teimosias. Cara, mas acho que tem que respeitar um pouco não, tem que respeitar muito o ser humano e não confundir as coisas. Então tem alguns canais, até um canal bom que eu acompanhava, que eu parei de acompanhar, que ofende demais, cara. Eu não vejo a necessidade, sinceramente eu não vejo necessidade, tenho opinião, entendo até
que são canais de torcedores, então são torcedores falando. Mas se você tem uma mídia que você está atraindo público, você está dando voz. Então, cara, na minha opinião, acho que tinha que ter um pouquinho de educação, né? Não é que eu seja o primor de educação, não sou. Vira e mexe aqui, eu explano. Mas mesmo assim, eu tenho que me policiar para não ficar uma coisa chata. Sei que de vez em quando eu erro também. Mas sucessivamente fica chato. Só queria colocar isso, mas cada um assiste o que acha que tem que assistir, o que lhe convém melhor, o que combina com você. Cara, o Sport ganha de 3-1 do Cruzeiro. Primeira coisa, para deixar bem claro, que eu sei que vai ter muitos que vão falar o seguinte: irmão, o Sport ganhou do Cruzeiro porque o Cruzeiro, porra, já é campeão, já está na Série A, já está fazendo planejamento para 2023, muitos dos jogadores que estão em campo sabem que não vão ficar. Então, irmão, porra, sei que vai ter muita gente falando isso. Óbvio que vai. Cara, mas vou ser sincero, o jogo que eu vi, não me pareceu que o Cruzeiro estava cagando e andando, não. Muito pelo contrário, irmão. O Cruzeiro estava com muita vontade. Lógico, o treinador do Cruzeiro fez algumas mudanças no time, fez. Mas eu vi um Cruzeiro com muita vontade de ganhar o jogo. De manter a invencibilidade, que era longa. O próprio treinador falou que agora ele queria bater recorde. E provavelmente um desses recordes era a quantidade de jogos sem perder, né? Então, cara, esse é o primeiro ponto. Para mim, não teve isso. O Cruzeiro tentou ganhar de todas as maneiras. Segundo, com esta vitória de 3-1, o Sport chega aos 52 pontos na quinta colocação, 3 pontos atrás do Vasco e 4 pontos atrás do Bahia e 5 pontos atrás do Grêmio. Ou seja, falta aí 4 rodadas, 35, 36, 37, 38. O Sport ainda está na briga contra Grêmio, Bahia e Vasco. Tá? O próximo jogo do Sport é justamente em casa, domingo que vem, contra o Vasco. Final de campeonato. Óbvio que se o Sport ganhar, ele não vai conseguir passar o Vasco, mas ele vai conseguir ficar com o mesmo número de pontos. Por que ele não vai passar? Ele vai chegar aos mesmos 55 pontos com 15 vitórias. Só que o Vasco tem um saldo de gols de 11 e o Sport tem um saldo de gol de 3. Dificilmente vai ter uma goleada, né? De 8, 9 gols. Não vai ter. Mas o Sport ganhando do Vasco e dependendo do que aconteça de Bahia e Grêmio, ele se embola, ele já está embolado, mas ele se embola completamente ali com o Vasco. E ainda pode trazer o Ituano, se o Ituano ganhar o seu jogo também. Mas o Sport não está preocupado com o Ituano. O Sport tem que fazer a parte dele. E a parte dele é domingo que vem ganhar do Vasco. Ponto. Depois do que acontecer nas outras 3 rodadas, bom, quem vacilar menos chega à Série A. O Sport mereceu vencer? Cara, mereceu. Se você pegar aqui os números, o Cruzeiro teve mais posse de bola? Teve mais posse de bola, principalmente no segundo tempo, que o Cruzeiro foi melhor do que o Sport. Mas se você pegar o número de chutes em direção ao gol, o Sport teve mais chutes em direção ao gol. O tanto que fez 3. O Cruzeiro só fez 1. Número de chutes total ficou meio parelho. O Cruzeiro, para mim, começou bem, com velocidade, explorando, ampliando, dando amplitude para o jogo. O Lincoln, que aqui do Rio de Janeiro a gente conhece bem. Sinceramente, o Lincoln, cara,
Sim, falar do Lincoln é difícil, cara, porque ele apresenta uma promessa enorme no Flamengo, mas o Lincoln... Pô, bicho. Ele é um centroavante que não faz gol, ele não é um ponta. Então, na verdade, o Lincoln acaba sendo mais ou menos um a menos ali pro Cruzeiro. Mas mesmo assim, o Cruzeiro começou bem, botando velocidade, dando amplitude o jogo, partindo para cima, conseguindo tocar bem. O Sport também tentando ir, mas parece com um pouco mais de cautela. Só que foi passando o tempo, o jogo foi se encaixando por um modelo do Sport. Tinha velocidade, tinha vontade. O Wagner Love fazendo uma transição boa ali no meio para frente, dando espaço para os jogadores que vinham de trás, explorando também muito o lado do campo, o Sport. E o Sport que não é que começou mal. Para mim o Cruzeiro começou melhor, mas depois o Sport foi equilibrando o jogo e começou o jogo a ficar mais com a cara para o Sport. E acaba que o Sport consegue fazer o seu gol aos 21 minutos, uma bola jogada para dentro da área. Agora eu me lembro, quase foi escanteio, se foi um cruzamento. O zagueiro ficou parado olhando do Cruzeiro. O jogador do Sport foi lá, cabeceou, nem pulou e fez 1-0. Justo, porque o jogo era um jogo equilibrado, mas o Sport estava se encontrando e estava crescendo no jogo. Faz 1-0, o Sport começa a dar uma cadenciada no jogo, o Cruzeiro tenta impor mais velocidade, tenta colocar mais volume, fica um jogo bem dinâmico, os dois times querendo o jogo. O Sport, apesar do 1-0, não se entrincheirou, tentou jogar, tentou escapar, teve oportunidades, teve passes errados de um lado, de outro, contra-ataques de um lado e do outro, até que num desses lances rápidos, o Wagner Love faz o segundo gol. Ele tinha um lado esquerdo para ele poder tocar. Ele tinha um lado esquerdo. Tinha um jogador do seu lado esquerdo aberto. Ele poderia tocar. Mas ali de frente pro gol, centroavante, ele bateu. A bola foi pererecando, não foi muito forte, mas entrou num cantinho ali do goleiro do Cruzeiro e faz 2-0 Sport no finalzinho do primeiro tempo. Placar monstruoso para o Sport, aonde um jogo que o Cruzeiro ia para dentro, o Sport encarou, também quis, precisava muito mais do que o Cruzeiro não precisa de nada. O Cruzeiro ganhar, perder, empatar, faz pouca diferença, mas o Cruzeiro estava jogando, porque quer os seus recordes. Então não abriu mão do jogo, não foi lá. Se fosse assim, não botava time titular, botava time reserva. Então foi para ganhar. E o Cruzeiro termina o primeiro tempo 2-0. Vai para o segundo tempo. Segundo tempo foi um foda-se, né? Segundo tempo foi um foda-se. O Sport entrou no segundo tempo para segurar o placar. E tomou sufoco, filho. Sufoco. Tira, espana, bate daqui, não consegue atacar, não passa do meio. E o Cruzeiro porrando. O Sport começou a ficar fazendo aí uma comparação com o boxe, nas cordas, só tomando, não conseguia revidar um soquinho para dar uma respirada. O Cruzeiro bateu, não conseguiu fazer o gol, deu uma recuada. O Sport deu uma respirada ali, mas só foi para o Cruzeiro também pegar folha e continuou batendo, até que o Cruzeiro faz o gol lá aos 10 minutos, 11 minutos do segundo tempo, faz lá o gol e toca o outro, foda-se, né? 2-1. O Cruzeiro tenta, vai tentando, o treinador vai botando o atacante, fica com 4 ou 5 atacantes, o Sport também troca, tenta armar
ali um contra-ataque. O Cruzeiro melhor, o Sport estava muito mais perto do Sport tomar o empate do que o Sport fazer o gol. Mas foi sofrendo, foi se segurando, foi lutando com muita vontade, com muita dedicação, até que, numa falha do Cruzeiro, sai o gol do Sport ali do Labandeira, Labandeira. Eu gravei aqui o nome, Labandeira. Ele acaba fazendo gols ali mais ou menos 30 minutos. Não, 30 não. 30? Era mais ou menos 35 minutos do segundo tempo. O Labandeira faz 3-1. Até a torcida que estava com ar preso, parceiro. Ar preso. Deu aquela soltada. Depois, irmão, com 3-1, faltando 10 minutos, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, já estava sendo assim quase que o segundo tempo inteiro. Conseguiu segurar e conseguiu uma grande vitória. O Cruzeiro fez um grande segundo tempo. O Cruzeiro não jogou mal no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro foi melhor, conseguiu fazer o seu gol. E ali num erro, numa bola, acabou o Sport aproveitando, faz o terceiro gol. O Sport foi muito incisivo, foi muito assertivo, o Sport. Faz o terceiro que alivia. Mas o Sport fez um bom primeiro tempo, não fez um bom segundo tempo, porque o segundo tempo do Sport foi para segurar o resultado. Foi para o resultado segurar. E, cara, e tem como você chamar, igual alguns chamam, né, de burro? Olha o burro, olha o burro. Chamava o treinador anterior. Porra, com 2-0, cara. Você precisando da vitória para não deixar o Vasco. É muito complicado. O treinador não vai para cima, vamos fazer o terceiro. Difícil, né, cara? É fácil falar, né? Fácil falar. Agora ali no campo, complicado. Eu tô com 2-0 contra o Cruzeiro campeão. Tenho 3 pontos. Estou a 3 agora do Vasco. Vou me arriscar? Não vou me arriscar. Recuou demais. Tomou muito sufoco. Correu risco, correu. Mas, irmão, ele ia correr risco de qualquer maneira. Se ele vai para dentro, ele poderia fazer o terceiro, mas também poderia tomar o primeiro. E de repente o segundo, tomar empate. Então, cara, é muito difícil você cravar alguma coisa e falar, chamar. Pô, o treinador não precisava tomar esse sufoco, era só ir para dentro. Pá. Não tá falando de qualquer um. Tá falando do Cruzeiro campeão. Então, cara, para mim, o Sport jogou primeiro tempo da maneira que tinha que jogar, para abrir o placar, para tentar ampliar. E no segundo tempo, poderia não ter recuado tanto, mas eu entendo o recuo. Óbvio que eu entendo. E conseguiu ali na raça, na vontade, na qualidade também. Conseguiu segurar o placar e ainda fazer o terceiro, que deu o placar final de 3-1. Grande vitória do Sport. Agora é descansar e se preparar para a próxima rodada de número 35, que começa na terça-feira e vai terminar no domingo. Então, o Sport tem a semana inteira para trabalhar para o clássico contra... Tem 2 clássicos, né? No domingo, às 4 horas da tarde. Vasco, Sport e Vasco, e Grêmio e Bahia. A vitória do Sport, meu irmão, a vitória do Sport contra o Vasco, e dependendo do que aconteça em Grêmio e Bahia, irmão, dá um nó monstruoso para as 3 próximas rodadas. Vai ser, parceiro, de parar o país as próximas rodadas da Série B. Sensacional. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!